Olá, tudo bem? Boa tarde. Estou passando aqui para compartilhar com você um breve testemunho, né? Muitas das vezes acham que o testemunho seria só da Larissa, seria só da Camila, né? Testemunho de conversão, mas eu glorifico o nome do Senhor e eu compartilho um testemunho com você aqui nesse vídeo. Vamos começar com um versículo, uma passagem que está lá em Isaías 61, onde diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos. Aleluia! Que esse testemunho sirva para edificar a sua vida. Talvez você possa passar, ou você já passou por um testemunho desse, de verdadeiro milagre. Muitas mulheres têm milagres nas suas gestações, eu já ouvi muitos. Então eu quero contar um milagre que aconteceu há praticamente 12 anos atrás. Este milagre chama Maria Clara, se apresente. Oi, gente, eu tô aqui, né? Minha mãe vai contar o que aconteceu há 12 anos atrás. Na gestação, É, quando eu estava grávida de você. e eu sou um milagre. Amém. Glória a Deus, obrigada. Então, exatamente 12 anos atrás, a cirurgia na qual eu fui acometida era uma cirurgia muito rara. Mas eu já estava servindo ao Senhor, eu já estava no caminho do Senhor já. E então, de repente eu fiquei grávida, tudo estava correndo bem, tudo estava correndo normal, né? Felicidade de ter mais uma filha. E então, num belo dia, no pré-natal, quando eu fui fazer um ultrassom, nas primeiras semanas, eu creio com uns 2 para 3 meses, eu descobri um cisto de ovário. Um não, 2. Eu estava com cisto nos 2 ovários. E então esses cistos, eles começaram a crescer, ficaram do tamanho de uma laranja. Um certo tempo ele já tomou uma proporção muito grande, que toda vez que eu ia no médico era uma notícia ruim, era um desespero total, porque a minha gravidez ela não ia prosseguir para frente, corria risco. Então eu fui para o setor de gravidez de alto risco da UFO ali. Então eu fui avaliada por vários médicos de medicina, médicos de fora. Por quê? Porque era uma coisa, naquele tempo, há 12 anos atrás, era uma situação muito rara. Mas Jesus já estava trabalhando. Era raro, mas Jesus já estava ali naquele problema. Então toda vez que eu ia na consulta, fazia uma ultrassom, a situação ia ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, e eles reuniam, faziam aquela discussão médica ali para saber qual era o procedimento correto a fazer comigo naquela época. E então eu, aproximadamente com 4 meses, 4 para 5 meses, a criança já estava grande, já tinha os movimentos ali, e então num certo dia eu fui fazer ultrassom, o cisto já estava muito, mas muito grande. Porque a minha barriga ela começou a inchar, ela começou a crescer e aquilo tinha um desconforto, eu tinha várias cólicas. E então a equipe médica resolveu me operar. Me operar, sim. Hoje em dia não é raro. Hoje em dia existe a tecnologia ali de operar mulheres ali na gestação. Tem vários tipos de procedimento em cirurgias na gestação. Só que naquela época ali, há 12 anos, era muito difícil de se ver uma gestante fazendo uma cirurgia. Tinha que ter uma devida atenção nesse procedimento. Então eles chegaram para mim e falaram: Renata, não tem mais o que a gente fazer, vamos ter que te operar, você grávida. E eu falei pro médico assim: mas a criança tá pequena, tem como ela ficar entubada, na intubação, lá onde que fica na UTI neonatal? Ele explicou: não, nós vamos te operar e você vai continuar com a gestação. Era uma coisa muito, mas muito difícil. E então eles decidiram, um belo dia eles me operaram. Tiraram os 2 cistos de ovário dos 2 lados, porque a qualquer momento, pelo peso da barriga da criança, a qualquer momento poderia vir uma hemorragia. A hemorragia
todo mundo sabe que hemorragia é muito séria na gestação. E então eles me operaram. Eles tiraram o cisto ali e eu permaneci com a gestação. E o tempo todo a igreja orando, os irmãos orando, e eu buscando ao Senhor, e eu pedindo ao Senhor um milagre nessa gestação, porque toda vez que eu ia no médico era uma notícia ruim. Todas as vezes. Eu sendo acompanhada pela equipe de alto risco da UFA ali. E então eu fui operada e eu fiquei mais de 2 meses internada, porque eu passei muito mal. Eu passei muito mal nessa operação, os pontos infeccionou, eu passei fases, dias terríveis da minha vida, onde eu clamava ao Senhor para que aquela dor sumisse, aquela dor saísse de mim. Por isso que hoje em dia eu tenho pavor de sentir dor, mas eu sei que o Senhor está comigo até nas dores. Então, você imagina comigo, sua barriga cortada, você com um bebê de 6 meses, porque como eu fiquei 2 meses, o bebê foi crescendo, a barriga foi pesando em cima daquela cirurgia, os pontos tinham sido infeccionados, mas nos primeiros 7 dias após a cirurgia foi a fase mais difícil. A fase mais difícil, onde que o bebê chutava. O bebê chutava porque é muito próximo dos pontos ali, o útero, o útero e o ovário são regiões muito, muito próximas. E aquilo o bebê mexia lá dentro. E no bebê mexer, dava contração. Então eu tinha que estar sendo monitorado o tempo todo, porque na contração poderia vir o parto antes da hora. Ali naquele processo de cura ali da cirurgia, o processo ali para me restabelecer, para me ficar, para passar todo aquele processo ali pós-cirúrgico. Então eu fiquei 2 meses devido a diabetes gestacional que veio outras situações, anemia. Eu passei por várias situações difíceis nesses 2 meses que eu fiquei internada na medicina na UFA, mas foram 2 meses de milagre, um após o outro. E então, com 9 meses, eu consegui segurar a gestação. O Senhor permaneceu comigo até o final da gestação com 9 meses. Na época eu fui acompanhada pelos médicos, os médicos achavam extraordinário ter feito aquela cirurgia, abrido ali uma cirurgia como cesárea na barriga e o bebê continuar a gestação até o final. Na época teve casos que esse tipo de cirurgia não ter tido bons sucessos, mas o Senhor esteve comigo até o final. Maria Clara está com 12 anos. E eu quero glorificar o nome do Senhor por esse milagre, porque eu sou um milagre e ela é um milagre também. E então, por fim, deu tudo certo, eu tive o parto normal, nasceu saudável, nasceu com 3 quilos e pouco de parto normal. Eu quero deixar uma motivação para você, mulher, que está passando por uma situação de cisto de ovário, uma situação delicada na sua saúde, seja no útero, seja no seu ventre ali, seja na sua gestação. Eu quero orar por você e declarar na sua vida o mesmo Jesus, porque é o único que me curou, me restaurou na minha gestação. Assim será na sua também, no nome de Jesus. Ele esteve comigo, Deus do início, e continua até hoje. Depois, logo mais, eu venho com outros testemunhos, porque todas as minhas gestações foram um milagre do Senhor. Amém.